Olha, essa não é só a história de mais um banco que quebrou. O que a gente vai ver aqui é a anatomia de um dos maiores golpes da história recente do Brasil. É uma trama de ambição, de fraude e principalmente de uma teia de poder e corrupção que foi tecida em Brasília e que abalou a confiança do país inteiro. Vamos começar com um número que até assusta: 41 bilhões de reais. E para deixar claro, isso não é o quanto o banco valia, não. Isso é o tamanho do rombo, o prejuízo que ele deixou. Para ter uma ideia do que é isso, foi preciso essa grana toda para cobrir o buraco de mais de 1,5 milhão de clientes e empresas. A grande questão não é só o que aconteceu, mas como deixaram isso chegar a esse ponto. E no centro de tudo isso tem uma figura: Daniel Worcaro. Ele se vendia não como um banqueiro comum, mas como o outsider, sabe? O cara que ia revolucionar o mercado financeiro, prometendo lucros que nem os maiores bancos do país sonhavam em oferecer. E o mercado, sempre atrás de dinheiro fácil, comprou a ideia. E por um tempo, a promessa parecia real. Dá uma olhada na velocidade desse crescimento. Em só 5 anos, o banco pulou de pouco mais de 1 bilhão para 40 bilhões de reais em crédito. Isso não é um crescimento normal, né? É uma explosão. Uma expansão que, sinceramente, desafiava qualquer lógica do mercado financeiro. E claro que essa velocidade toda não passou batida. Como disse o consultor Vitor Miziara, foi tão rápido que chamou a atenção de todo mundo. O pessoal da área olhava para aqueles números e se perguntava: qual que é o segredo? Qual a mágica por trás disso? Bom, as investigações mostraram depois que não tinha mágica nenhuma. Era fraude mesmo e uma muito bem planejada. Mas afinal, como é que essa máquina de fazer dinheiro operava? Para a gente entender o tombo, a gente precisa desmontar o motor. Porque por trás daquela fachada de sucesso todo, tinha um esquema bem ousado, construído numa base que, olha, estava podre desde o primeiro dia. A peça principal de toda essa fraude era o que a gente chama de créditos fictícios. Imagina o seguinte: o banco pegava dívidas que nunca iam ser pagas, ou que na verdade nem existiam, e registrava lá nos livros contábeis como se fosse um ativo valiosíssimo. Era basicamente construir um império financeiro com dinheiro de mentira. E aqui a gente vê o ciclo do golpe. Primeiro passo: atrair a galera com promessas de lucros absurdos em CDBs. Segundo, para garantir esses investimentos, eles usavam 12 bilhões de reais em créditos podres, um lastro fantasma. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, vendiam essa carteira de dívidas falsas para outros bancos, como o BRB, transformando o lixo em dinheiro de verdade. E o quarto passo, usavam essa grana para pagar os investidores antigos e manter a pirâmide funcionando. Não era um banco, era um esquema de pirâmide com CNPJ. Só que um golpe desse tamanho não se sustenta só com truque financeiro. Ele precisa de proteção. E é aqui que a história fica bem mais sombria. O Worcaro não era só um fraudador. Ele era um articulador de primeira, que conseguiu construir uma rede de poder e influência lá no coração de Brasília. A investigação da Polícia Federal mostrou que o negócio não era amador. Era uma organização criminosa dividida em 4 núcleos. Tinha um núcleo financeiro e o de lavagem de dinheiro, claro, mas o que segurava tudo de pé eram os outros 2. Um núcleo focado só em corrupção, para comprar favores e informações de dentro do sistema, e o mais assustador, um núcleo de intimidação, para calar a boca de quem tentasse atrapalhar. E esse núcleo de intimidação não estava para brincadeira. A gente está falando de monitorar ilegalmente jornalistas, autoridades, acessar sistemas sigilosos do governo e, segundo as investigações, até hackear bases de dados da Polícia Federal, do Ministério Público e da Interpol. A audácia era tanta que em mensagens interceptadas eles planejavam quebrar os dentes de um jornalista e fazer tudo parecer um assalto. É coisa de filme de máfia. E de onde vinha tanta proteção? Do poder. Lá em Brasília, o Worcaro era conhecido como o braço financeiro do Centrão. Ele era próximo de gente como Ciro Nogueira, Arthur Lira, Davi Alcolumbre. Ele não tinha só amigos poderosos. Ele construiu uma verdadeira fortaleza política para blindar o esquema dele, o que o tornou intocável por muito tempo. Essa influência política toda chegou num ponto tão absurdo que gerou uma briga pública entre instituições. De um lado, o Banco Central, que é o órgão fiscalizador, fazendo o trabalho dele e pedindo para liquidar o banco e parar a sangria. Do outro, o Tribunal de Contas da União, o TCU, que, segundo relatos sob forte pressão política, começou a dar sinais de que podia reverter a decisão. Foi uma queda de braço que mostrou quão fundo iam os tentáculos do Worcaro.
Mas, nem a rede de proteção mais poderosa do mundo consegue sustentar para sempre o império que foi construído em cima de mentira. A fraude era simplesmente grande demais. E o castelo de cartas, uma hora ou outra, ia desmoronar. E a queda foi rápida, quase cinematográfica. Em novembro de 2025, Daniel Vorcaro é preso dentro do seu jatinho particular, numa tentativa frustrada de fugir do país. No dia seguinte, o Banco Central decreta a liquidação final do Banco Master. Mas ele não desistiu. Em março do ano seguinte, foi preso de novo, dessa vez por tentar obstruir a justiça. Ali era o fim da linha de vez. Mas e quem pagou a conta disso tudo? As vítimas foram muitas, desde grandes empresas como a Oncoclínicas até o Fundo de Pensão dos Servidores do Rio, a Rio Previdência, que viu quase R$ 1 bilhão do dinheiro de aposentadorias simplesmente virar pó. E claro, mais de 1,5 milhão de pessoas comuns que confiaram suas economias num castelo de areia. Para os clientes pessoa física, felizmente, existe uma rede de segurança. É o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante a devolução de até R$ 250 mil por pessoa. Mas isso levanta uma pergunta importante. De onde vem esse dinheiro? E aqui está o detalhe crucial que pouca gente sabe. O dinheiro do FGC não vem do governo. Ele vem de um fundo mantido por todos os outros bancos. Na prática, isso quer dizer que a conta bilionária da fraude do Vorcaro foi paga pelos concorrentes dele. E, indiretamente, esse custo acaba sendo repassado para todos nós, clientes, em forma de taxas e juros mais altos. No final das contas, a história do Banco Master não é só sobre o dinheiro que foi perdido. É sobre uma coisa muito mais valiosa que foi quebrada: a confiança. A confiança de que as regras do jogo valem para todo mundo e de que as instituições que deveriam nos proteger estão realmente atentas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que é bem incômoda, né? Quando um esquema gigantesco como esse opera por anos, à luz do dia, comprando influência e calando opositores, a gente se pergunta: quem o sistema está de fato protegendo? O caso Master não é a história de uma maçã podre. É a história de um sistema que permitiu que ela contaminasse o cesto inteiro. Esse escândalo expõe as rachaduras profundas na confiança que deveria sustentar nosso mercado financeiro e nossa política. Uma realidade onde, para alguns, as regras não se aplicam, mas a conta no final sempre chega para o todo o resto.